O mergulho é a mesma coisa? Eu tenho mergulho esportivo, Tem. o industrial e o militar? Tem. Posso dizer industrial porque eu tenho mergulho em plataforma, Com como certeza, do exemplo também, com por certeza. exemplo. Eu tenho essa múltipla formação. Eu comecei a trabalhar quando depois da minha área na Black Force, assim, quando eu comecei a trabalhar Black Force, e também por causa do curso de precursor, né? Para quem não sabe, né? Não sei se todo o teu público sabe que é um curso de precursor paraquedista, ao qual ostenta essa marca do curso, a conquista desse gorro vermelho. O gorro vermelho é a consagração do elemento paraquedista militar que fez o curso mais técnico e mais difícil que existe dentro das formações de tropas de elite paraquedistas do mundo, que é a formação dos Pathfinders, ou, no caso do Brasil, os precursores. Muitas atribuições aos cursos de precursores, elas vêm na ideia de falar assim, é o cara que vai primeiro, é o cara que se joga primeiro do avião. Amigo, isso daí é apenas 10% de uma missão de precursores. O precursor, ele começa com a ideia de que ele é, a palavra precursor, preceder, guiar e liderar. A palavra primeiro, nosso grito de guerra é precede, guia e lidera. A palavra precede, ela quer dizer se infiltra. Então, se infiltra quando? Não é um dia antes e fica lá na ZL vendo, agora o vento tá aqui de través, vamos mandar o avião entrar para lá para jogar todo mundo aqui. Não é só isso. Isso é menos de 10% de uma missão de precursores. Mas tem pessoas leigas que falam ainda que o precursor faz isso. Pelo contrário, o precursor é um especialista, talvez o maior especialista do nosso exército brasileiro, tá? Paralelo ali com forças especiais, tá? Com o curso de forças especiais. Não estou falando de outros cursos, curso de forças especiais, como um especialista em infiltração, tá? Essa infiltração ela pode se dar por qualquer meio. Vamos imaginar que uma missão de precursores pode começar com um salto de paraquedas noturno, armado e equipado, com uma chegada em uma área restrita, que significa um mini campinho tamanho de um futebol, ou mesmo até mesmo um telhado de uma grande... um telhado industrial que seja, tá? Ele também é feito, às vezes, pode ser feito em altitudes menores ou altitudes maiores. Como eu disse, pode ser uma grande altitude, com técnicas onde você tem que utilizar de oxigênio, é muito alto, fora da linha aí, uma linha de voo de aeronaves comerciais, não tem oxigênio lá fora, tem 30 graus negativos quando a gente sai dessa aeronave, tá? 30 graus negativos, não é brincadeira, é um salto hipertécnico, tá? Você muitas vezes tem que fazer navegações de longa distância, que a gente faz, onde chama-se de infiltração velame aberto. Você sai dessa aeronave, abre o seu paraquedas, tá? E você precisa entrar em contato com o seu navegador, seja ele o que for. Hoje em dia são GPS através de notebooks, né? Notebooks não, desculpa, tablets operacionais. Na minha época era navegação carta-terreno mesmo, até mesmo com a carta aqui, tá? Então você tinha croquis que nós criávamos mais fáceis para desenhar, um desenho mais simples de uma carta topográfica ou uma ampliação dela com um pedaço que se utilizava para lá em cima podemos navegar com o terreno. E nós estamos falando de uma navegação, às vezes, noturno, onde é bem diferente de você enxergar o terreno como propriamente dito ele é. Lembrando que durante o dia já não seria fácil. Já não seria fácil, de noite é quase impossível. Mas existem maneiras de fazer isso, beleza. Não vamos nos aprofundar nisso. Mas é uma infiltração extremamente difícil. Então, como eu disse, pode começar com uma navegação onde nós saímos aqui e nós podemos chegar a 40 quilômetros de infiltração. Eu ia te perguntar isso aí, essa distância. Pensa nisso. Sair daqui e vem para cá? Sim, pode acontecer, tá? Eu não sei quais são os recordes mundiais disso, mas na companhia de precursores, a companhia de precursores já fez infiltrações aí de 30 mil pés, com chegadas assim, com navegações de 45, 50 minutos de navegação com paraquedas aberto. Eu tô falando de uma exposição, uma temperatura baixíssima, cara. Temperatura baixíssima, tá? Se você não estiver muito bem preparado, não só paramentado e vestido, mas ligado no seu oxigênio, se tá tudo certo, você pode morrer nisso aí muito facilmente. Pode morrer no próprio salto ali no alto. Antes da aeronave, quando a aeronave abre a sua rampa, você já entra, vamos dizer, o ar rarefeito ali. Se você não estiver extremamente bem conectado ao teu console, e isso aconteceu já, tá? De o cara conectar e não conectar muito bem, e ficar meio bizonho ali, e não conectado, e o cara apagou, porque não tem oxigênio lá em cima, é muito rápido. Faz assim, ó, bom,
O cara entra numa hipóxia ali e vai pro saco. Ou pode sair já e ter um problema ali nessa transição, né, onde você tira do console principal da aeronave e conecta na sua garrafa, no seu cilindro de oxigênio individual. Então tem que ter todo um cuidado. Nós estamos falando de uma coisa escura, uma aeronave escura. Estamos falando de uma não situação... Não é um voo comercial iluminado, não, é verdade. cheio de coisa. Você olha para assim, equipamento pra caramba. Você tá com uma mochila gigante, um paraquedas gigante. Às vezes, num total, cara, usando tudo, mais de 70 quilos de equipamento. É um homem pendurado em você. Um homem grande, pegou? Então, daí começa por aí essa infiltração. Pensa no que eu estou tentando te mostrar. Então, quando eu digo que o precursor é um especialista em infiltração, ele vai fazer essa saída com o objetivo de chegar a algum lugar. Só que aquele lugar ali não é o seu destino final. Ele é só o início de uma infiltração que pode durar, às vezes, um mês. Ela pode durar uma semana, 2 semanas. E nesse trajeto onde ele tem que chegar, vamos dizer que o objetivo dele principal seja um objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Uma missão tradicional de brigada paraquedista, onde o precursor se infiltra em prol de mobiliar uma zona de lançamento para os paraquedistas que virão. Os paraquedistas é a brigada de infantaria paraquedista que vai fazer um salto. Sei lá, sairão 5, 10 mil homens num lançamento desse. Tá? Imagine isso. Então a responsabilidade do precursor é estar lá, pronto para recepcionar, fazer um reconhecimento de uma zona de lançamento que às vezes não está reconhecida, criar essa zona de lançamento, escolher o melhor momento e, através desses dias, ir passando essas informações para o seu escalão superior, através de técnicas encriptadas e tudo mais, para que isso possa gerar um dia, uma escolha de um dia. Às vezes não existe já esse dia. O dia D não existe ainda. Com uma equipe de precursores infiltrados, isso vai acontecer. E também não só de precursores, muitas vezes uma equipe de forças especiais também, que já estão no terreno, tá? Mas o precursor é um cara dotado para fazer essa missão. E para chegar nesse local, chegada do primeiro salto, por exemplo, foi feito, vamos imaginar um salto clássico, fora de uma fronteira, numa área, não dentro de uma área quente, mas navegando para ela. A partir dali, você está em território inimigo. E isso requer infiltrações especiais. E requer habilidades especiais. Exemplo, já estivemos em missões onde o precursor saltou de paraquedas, chegou, trocou sua roupa por uma roupa, por exemplo, civil, né? Ou já saltou com a roupa descaracterizado, monta um cachê. Cachê é uma armazenagem, muitas vezes, de alguns tipos de equipamento, ou esconder o próprio paraquedas, né? Que é o meio principal ali que ele chegou. Dali ele inicia uma infiltração até um ponto. Lá ele faz um contato com uma pessoa, vamos dizer, da região, né? Que ela é um nosso... um cara que a gente tem nomes para isso, né? Por exemplo, vamos supor que tem um força especial infiltrado no terreno. Esse força especial, um cara que está infiltrado lá, às vezes há 1 ano, 2 anos no mundo. Isso é uma guerra clássica, né? A guerra convencional. Esse cara, ele é um especialista de área. Já se infiltrou, já está dentro do território. Então ele consegue, nesse mecanismo, encontrar essas pessoas, que são pessoas que estão lutando pela nossa causa. Né? Podem ser traidores, pode ser tudo isso. E essas pessoas não podem nos fornecer meios para continuar essa infiltração. Seja ele, por exemplo, nós vamos conseguir para vocês 8 cavalos. E vocês vão ter que ir daqui até tal ponto a cavalo, 60 quilômetros. De lá vocês vão pegar vão ficar uma noite em tal lugar, vão pegar um barco até tal lugar. Ou de lá vocês vão se dividir em duplas e vão cada um por um local para chegar em tal lugar. Então, você vê que eu já acabei só falando que o cara vai ter que saltar de paraquedas. O cara, ele falou com esse elemento infiltrado. Ele já forneceu para você agora os cavalos. Agora ele forneceu para você uma canoa. Então você tem que saber operar um motor de popa, porque às vezes você não tem um operador. Tem que saber, né? No cavalgar já deu problema, né? Já deu problema, né? Porque a gente falou aquele dia. Não, porque não é fácil. Sim. Lembra que eu falei aquele dia para você? Nossa ideia da Black Force sempre foi a criação, o fazer o cara tornar-se o guerreiro completo. E a ideia do guerreiro completo é aquilo que você vê no filme do Rambo. O cara, ele sabe usar um arco e flecha. Pô, mas na guerra de hoje, meu irmão... mas os caras meio de fortuna. É meio de fortuna. Rapaz, é aquela coisa, né? Saiba aí, talvez, melhor que você não precise usar, mas é bom saber. Então, é o cara que atira com arco, é o cara que sabe andar a cavalo, é o cara que sabe utilizar de qualquer meio, é o cara que entende um pouco de explosivo. Essa questão do cavalo, por que eu brinquei de não ser fácil? Me fugiu o nome do filme, mas é uma história real. O exército americano, eles fazem uma infiltração no Afeganistão e um oficial, que era o comandante, eu não sabia cavalgar, e tinha um pouco cavalos, eles cavalgam, depois eu vou lembrar o nome.
E aí demonstram, ao final, com aquele caráter de realidade, porque eu não cavalgo, mas eu já andei a cavalo. Sim, claro. E a gente tem noção da dificuldade. Os soldados chegam lá, todo mundo assado, cheio de dor. Apenas aquele oficial ali que estava bem. Assim, imagina, o cara era operações especiais, mas caralho, o cara tem que saber. Meu irmão, tem noção do cara cavalgar tipo quilômetros, 50 quilômetros? Sim, com certeza. Cara, é a mesma coisa que... Você já subiu no stand-up? No stand-up paddle, aquela prancha, tem um remo? Não, pior que não. Não subiu Nunca nisso? fiz. Então, um exemplo, é mais ou menos isso. Você pega um stand-up, pega uma pessoa que nunca subiu no stand-up, ela sobe, a primeira coisa que ela faz, ela cai, até que o corpo dela esteja, consiga interpretar, né, através dos seus ouvidos, todo o cérebro, os olhos, o equilíbrio, o mar se mexendo, e aí ele vai ganhar o equilíbrio. Ganhar o equilíbrio para poder ficar em cima de uma prancha que se mexe para frente, para trás, e você com um remo na mão. Então, é a mesma coisa do cavalo. O cavalo é igual. Você precisa ter essa ambientação. Você vê pessoas que não andam a cavalo, elas querem andar se segurando aqui no negócio, se segurando porque elas não conseguem se manter. E com isso, ficam tensas, apertam as pernas do cavalo. Logicamente, assim como a gente... Esse dia um cara me chamou um tempo para andar de bicicleta. Eu odeio bicicleta. Odeio. Mas por quê? Minha bunda ficou doída o quê? Acho que uns 3 dias. Aquele negócio setado no meio da minha bunda. Porra, eu não tô acostumado. Mas o cara tem um calo na bunda. Tá acostumado. O cara que pedala direto. Exatamente. Né? O cavalo não é diferente disso. Outra, mas o cara que tem a malícia para o cavalo, ele interpreta o movimento do cavalo, tem experiência. Por isso é de um cavalo trotador, que tem diferença. Pô, esse programa aqui é um programa rural, meu irmão? É o Globo Rural? Não, é de tudo. Globo Rural. Mas é mais ou menos isso. Um cavalo que trota, ele é diferente de um cavalo que marcha. Eu não gosto de cavalo de marcha, mas é um cavalo muito mais confortável para longas distâncias, com certeza absoluta. Você vê os caras que adoram mula, adoram andar em mula, porque uma mula que marcha, ela vale centenas de milhares de reais. Você sabe, tem mulas absurdamente caríssimas. Mula, e você olha, nossa, é uma mula. Sim, vale muito mais do que cavalos, às vezes. Porque ela tem além da força, além da resistência, ela tem uma marcha muito limpa. Que você fica só assim, ó. Só vai assim, ó. Não mexe nem o pescoço, entendeu? Já o cavalo, ele tucu. E o cara, quando não sabe andar a cavalo, ele andou 50 quilômetros, foram raciocínio em um segundo, foi um soco no corpo por segundo, batendo seco. Pressionando ali a coluna. Imagine isso ao redor de 50 quilômetros. É óbvio que no final do dia é como se ele tivesse tomando uma surra de paulada de 10 caras. Exatamente, não anda. Mas você que já tem uma experiência, aí a gente bate numa coisa importante. Bate numa coisa importante, que aí entra de novo os precursores que a gente fala. Eu tive vários comandantes. No período que eu servi, tive vários comandantes. E alguns comandantes são mais operacionais que outros. É óbvio, como pessoas são diferentes umas das outras. Então, nós tínhamos comandantes que aceitavam mais as ideias, outros menos. Eu tive um comandante muito, muito inteligente que eu, conversando com ele, a gente falava muito sobre isso. Falava, cara, nós temos que criar ciclos de treinamento para que a gente possa estar sempre bem e bom em tudo. Nós somos precursores. Nós não precisamos ser especialistas em cavalo, especialistas nisso. Somos especialistas em paraquedismo? Sim. Somos a maior tropa de paraquedismo de combate do Brasil? Sim, somos. Mas por quê? Porque essa é a nossa atividade inerente, é a nossa especialidade. Assim como os mergulhadores de combate são a referência do seu ramo de mergulho de combate. Mas também saltam de paraquedas. E o precursor também faz mergulhos de combate. Então tu vê que, né, quando nós queremos melhorar o nosso mergulho de combate, o que a gente faz? Nós vamos bater lá no Grumec para beber da fonte. Assim como todas as tropas do Exército Brasileiro, todas as tropas de Marinha, todas as tropas de Força Aérea e até mesmo de polícias, quando queriam aprender sobre paraquedismo de combate, bebiam da fonte da onde? Da Companhia de Precursores Paraquedistas. Porque nós éramos os pioneiros, os criadores de doutrina, que fazíamos melhor aquilo. E hoje o que existe aí fora de paraquedismo de combate vai ser a PREC que criou. Foi ela que desenvolveu essas técnicas. Mas, voltando ao comandante, nós tínhamos essa ideia em comum, a gente conversava muito sobre isso. O nome dele é capitão, na época ele era um capitão Roberto Dias. Não sei se ele um dia vai chegar a assistir isso aqui, mas é um cara que eu devo muito a ele. Foi meu comandante. Hoje acho que ele é coronel, né? Acho que já está na reserva. Mas ele é um cara muito aberto, muito inteligente. E a gente conversava muito sobre isso.
sobre a necessidade de um elemento multioperacional dele ter uma tabela de treinamento. É como o cara que é multiatleta. Imagina o cara do MMA. O cara tem que treinar jiu-jitsu, o cara tem que treinar wrestling, o cara tem que treinar muay thai, o cara tem que treinar isso, ele tem que treinar muitas coisas. Tem que fazer o condicionamento físico, o cross-training, né? Ele tem que fazer o fortalecimento. Amigo, como é que tu coloca tudo isso dentro de uma planilha de uma semana? Para você não ter um overtraining de uma determinada área, para você não ter um problema, uma lesão articular, para você não ter uma canelite devido a ficar correndo o tempo todo, e outros problemas. Entra em anemia por não estar se alimentando corretamente, sei lá. Então, para o membro de forças especiais, isso é muito pior. Porque a necessidade dele é ampliada. Ele ainda tem que meter o tiro, vários tipos de tiro, ele ainda tem que colocar a água nisso, ele tem que ter um condicionamento aquático excelente, ele tem que ter um condicionamento físico para se usar, de todos os atributos estão com ele, materiais estão com ele, roupa, acessórios, armamento. Ele tem que ter o que a gente falou desses atributos especiais, como, por exemplo, o cara do MMA precisa andar a cavalo? Não precisa, pô. Ele não vai entrar a cavalo no UFC. Mas nós precisamos. Você, por exemplo, então, na tua atribuição, se houver uma necessidade, você falou que tem uma amiga que ela trabalha no quê? Na recaptura. Não falou isso pra mim? Um elemento de recaptura, numa necessidade de recapturar, talvez ele precise se utilizar de cavalos para percorrer um local. Sim. Que é muito mais, né, uma atividade rural, né, uma operações rurais. Você tem que saber. É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Com certeza. Não é verdade? Então você pode ganhar mais terreno, você pode percorrer mais terreno para poder ter sucesso nessa recaptura. Então imagine isso, a inteligência, tivemos testemunho que o cara andou por aqui, tem um rastreador bom. Então essa atividade de rastreamento é importante saber? Lógico que é importante saber. Né? Então quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Mais um exemplo, um cavalo, tu vai falar, cavalo, besteira. Não é besteira nada, meu amigo. Não, vamos usar um quadriciclo. Amigo, o quadriciclo faz barulho. O quadriciclo faz muito barulho, você não vai utilizar, e o cara vai de quadriciclo. Motocicletas. Não vai utilizar disso, é burrice. Mas você pode definir ali, o cara foi pra lá. Olhei no mapa, sou um excelente navegador. Então nós temos que ter conhecimento de uma excelente navegação. A modo antigo ainda. Não adianta, não, em vez de GPS. GPS é go to, vou daqui pra lá e acabou. Principalmente em território virgem. O GPS não consegue te dar o melhor caminho, muitas vezes. Só uma carta mesmo. Só uma carta, você vai conseguir compreender e a tua experiência, né, de análise. E aí você vai e fala o seguinte, vocês vão por aqui, eu vou pegar o cavalo vamos cercar esse caboclo lá na frente. E aí você não sabe usar. Né? Então é mais ou menos isso. E esse cara, a gente conversava muito sobre isso e tentávamos criar naquela época, dentro da companhia, com mínimos recursos, a gente ter essa planilha de, cara, de manhã vamos fazer isso, de manhã vamos fazer isso, de manhã vamos fazer isso, de tarde vamos fazer aquilo, e vamos colocar dentro da semana para que não tenha muita distância entre esses treinamentos. Exemplo, cara, será que você vai ficar bom? Será que uma pessoa consegue ficar boa ou consegue ter uma evolução fazendo um treinamento de tiro de 1 hora a cada 2 meses? A evolução é lenta. Evolui? É óbvio que evolui. Mas se ela fizer coisas em casa, fizer o treinamento em seco, agora ela vai lá pro stand, 2 meses, dá 50 disparos, volta. Evoluiu? Sim, evoluiu. Mas é lento, precisa ter mais, precisa encurtar, essa intermitência tem que ser com tempo menor, concorda? De preferências, pelo menos, 1 vez por semana. Isso é sonho. É um sonho, né? Mas é que nós vivemos um pesadelo. As nossas forças de segurança, forças armadas, forças auxiliares, polícias e coisas, nós vivemos um pesadelo. Não vivemos uma realidade de um país sério, concorda? Porque se nós estivéssemos num país sério, os caras têm a munição a roda. Não precisa ficar perguntando, vamos lá, será que vai ter adestramento esse mês? O cara sai, ele levanta, vai ali no stand e pega a sua munição e vai atirar. Vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos atirar, vamos nos adestrar. Que deveria ser assim, mas não vamos brigar com isso. Cabe a nós, como elementos que se olham e falam assim, eu sou um elemento e me garanto. Quantas vezes nós colocamos dinheiro do nosso próprio bolso? Não colocamos? Os policiais colocam dinheiro do seu bolso o tempo todo, para tudo. Muita coisa. Para tudo, né? Para tudo, equipamento, exatamente. Eu sou de uma época que a gente ouvia muito, sabe assim, tá maluco? Que eu vou fazer isso? Que eu vou botar dinheiro? Vocês são os otários. Eu acredito no seguinte, irmão, nós temos o sonho de ser. E fizemos por vocação. Não porque o cara é um concurseiro e
passei, podia ter passado no concurso da Caixa Econômica Federal. Tem cara que, e é verdade, nesse nosso mundo existem funcionários, né? Existem os funcionários e os guerreiros. E esses funcionários, o cara às vezes podia estar até no correio, trabalhando lá, lambendo carta. Se ele ganhasse o mesmo salário, não faz diferença para ele. Mas... A gente não. Exatamente. Você fala, te dou mais lá no correio, não, eu quero tu não ficar vai. aqui, claro, porque você foi buscar aquilo que você amava, aquilo que estava dentro do teu DNA, né? Que talvez seja até ancestral. Talvez esteja lá, estiver latente lá. Não tem explicação. Não tem, né? Não é verdade? Então, é importante que a gente pense sobre isso, gostamos de fazer, e logicamente vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que buscar os meios. Ninguém vai me dar um bom coldre? Não vou te dar um coldre. Então não vou investir num coldre. Eu vou lá e compro. Vai ter que comprar. Porque se você quiser ter um saco eficiente, quiser ter segurança, não dar um tiro no próprio saco, você vai ter que ter um bom coldre. Na verdade, ele custa R$1.000. Pelo menos, né? Então, e outras coisas. É uma vergonha? É uma vergonha, mas tudo bem. Então, faz parte também do treinamento. Se adestrar onde o Estado não te dá, nós temos que buscar esse adestramento, sermos melhores e, com isso, tentar fazer a nossa própria vida, né? Fazendo nossas, vamos chamar de nossos bicos, nossas instruções por fora, melhorando nosso orçamento, dando nosso trabalho. Dando aula ali, dando aula, né? E com isso, eu acredito que até melhora, sabe? Porque muitos de nós não estaríamos compartilhando conhecimento, talvez, se não tivesse buscado lá atrás. Então, com essa coisa, quantas pessoas estão sendo tocadas pela gente, né, através dos nossos cursos operacionais? Gente que não é policial, gente que não é militar, gente que não é nada, mas que quer ser um guerreiro completo, tem essa ideia. O Brasil é muito atrasado nessa visão de ser um elemento capacitado, combatente, guerreiro, sem ser um cara que tem um distintivo. É legal tu falar isso aí, Cláudio, sabe por quê? Até o Santos, um abraço aí pro Santos online, tá junto com a gente. Porra, meu mestre. Nosso mestre. Meu mestre. Nosso mestre. Gosto muito de treinar com ele, hein, cara. Eu falo assim, as pessoas me perguntam, e eu sempre falo, porra, cara, procura lá no Rio, procura o Santos. Tem uma metodologia, né? O Santos tem uma metodologia de ensino totalmente diferente. De uma pessoa que nunca tirou na vida pro elemento de operações especiais. A instrução de 0 a 100, o cara a instrução dele é excelente. Sempre tu sai com alguma coisa. Muito. E outra coisa, num período pequeno, você ganha, né? Eu gosto muito. Do tempo que eu puder, levo meus filhos, posso levar meus filhos, treino com eles. Sempre bom. E ele é um cara que tem muita história de combate também, então tem aquela situação de ir na prática ali, né? E foi de várias forças, né? Ele foi do exército, foi paraquedista. Ele é PQD. Serviu na mesma época que eu. Ele agora tá na penal e já foi PEMERG. É isso aí. Pô. Então, é uma visão múltipla, muito importante.